Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui ainda no calor da emoção porque eu tô muito feliz. Hoje é um dia muito especial para mim e para minha família, porque hoje oficialmente a nossa saga da cidadania italiana chegou ao fim, né? Com a aquisição do passaporte italiano. Eu vim aqui contar a minha história, que é uma história que começou lá em 2018 e hoje, né, finalmente chegou ao fim com um final feliz. Mas eu vou contar porque muita gente me pergunta, eu postei no story do Instagram, né, a nossa foto no consulado, e muita gente veio me perguntar no particular sobre a aquisição da cidadania italiana, como que foi o processo, e aí eu decidi gravar um vídeo, né, para explicar como que foi o nosso processo. Eu sou bisneta de italianos, né, o meu bisavô e minha bisavó por parte de pai são italianos. Eles, né, vieram a minha avó paterna, depois o meu pai e depois eu. E a minha avó paterna sempre foi muito ligada a mim. Muito, muito mesmo. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar esse vídeo sem chorar. Contar essa história sem chorar. Era nítido, eu era a nítida neta que ela mais gostava. Desculpa meus irmãos e meu primo, mas era nitidamente eu a neta que ela mais gostava. A primeira neta, mulher, né? E eu era nitidamente a avó que eu mais gostava. Amo, né, minhas duas avós, mas realmente a ligação que eu tinha com a minha avó Norma, minha avó nona, como eu chamava. Eu nem sabia que nona era avó em italiano, mas eu já chamava ela de nona. Por não conseguir falar avó, né? E todo mundo achou bonitinho e pra mim é minha avó nona, até hoje. Era muita ligação, a ligação que eu tinha com ela e que eu tenho até hoje é muito forte, vocês vão entender por quê. Fiquem assistindo até o final do vídeo que vocês vão entender por quê. Vai valer a pena. Então é o seguinte, comecei, assim, sempre tive vontade de ter a cidadania, mas eu achava que não era possível, porque o direito de sangue, pelo que eu sabia, o direito de sangue vinha de descendentes homens, né? Então a linha de descendência, desde a pessoa que nasceu na Itália até chegar em você, desde do seu antepassado que nasceu na Itália até chegar em você, deveria ser toda masculina. Então, se tivesse uma mulher no meio dessa linha de transmissão, que era o meu caso, que era o meu bisavô, minha bisavó, a minha avó e o meu pai. Então, os descendentes do meu pai não teriam cidadania porque a minha avó não passaria a cidadania para o meu pai. Só que a partir de 1948 a lei mudou. Porém, o meu pai nasceu em 1945, então todos falavam que era impossível, que não teria jeito, porque ele nasceu antes da lei mudar. Então eu já estava meio que conformada, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, essa vontade de ir atrás, né, de tentar. Cheguei a conversar com meu primo ele falou, Cris, eu também tenho vontade, mas eu não consigo achar todas as certidões, eu consegui algumas, então eu precisaria de todas as certidões. Desde o meu dante causa, que é quem passa a cidadania para mim, então desde o meu bisavô, nascimento, casamento e óbito do meu bisavô que nasceu na Itália, depois nascimento, casamento e óbito da minha avó, nascimento, casamento do meu pai e meu nascimento, meu casamento. E eu precisaria de todas essas certidões, ele não tinha noção, ninguém tinha noção, meu pai não sabia de onde tinham vindo os bisavós, a minha avó já é falecida, então tudo era muito difícil, mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. E eu falei, gente, não é possível, poxa, não é possível que eu não tenha direito, não é um direito de sangue que é passado, né, do antepassado até chegar na gente. E eu ficava com isso martelando. Até que buscando em internet e tal, eu fiquei sabendo que existiria sim uma possibilidade de eu adquirir essa cidadania, mas não por via administrativa. Eu teria que entrar na justiça, no Tribunal de Roma, para solicitar, né, para requerer na justiça, juridicamente, o meu direito à cidadania. E eu falei, eu vou tentar, porque é um direito de sangue, é um direito que a gente tem. Eu tenho vontade de fazer isso pela minha avó. A minha avó sempre tinha essas raízes, tinha as raízes italianas. Eu lembro dela falando com aquele sotaque italiano, algumas palavras em italiano. Ela tinha muita vontade de conhecer a Itália e nunca teve oportunidade. Eu falei, gente, eu tenho muita vontade de fazer isso, como homenagem à minha avó. E aí eu falei, eu vou tentar. Entrei em contato com um advogado na Itália e ele falou, então você precisa buscar todas essas certidões. E eu falo que nesse processo inteiro a minha avó sempre esteve muito junto a mim. Por quê?
porque apesar de ser difícil, ela me ajudava, eu tenho certeza que ela me ajudava e me orientava a procurar as pessoas certas. Então eu encontrei uma assessoria, eu paguei uma assessoria para procurar a certidão do meu bisavô e essa pessoa sabia onde estava a certidão do meu bisavô só pelo nome. Eu passei o nome e essa pessoa encontrou. Depois acabei que eu tinha contratado para ele achar as outras certidões, mas não era uma assessoria legal. Assim, eu paguei pelo serviço de busca e pelo serviço de encontrar todas as outras certidões, mas no final eles só me entregaram a primeira certidão e nunca mais entregaram o resto e não fizeram o resto do processo inteiro. Eu já tinha pagado advogado, o processo completo, e eles sumiram e não fizeram o restante. Mas isso não vem ao caso, porque assim, eu só tenho a agradecer porque no final das contas eu consegui. Então eu consegui essa primeira certidão por meio deles. E depois eu comecei a buscar as outras, e aí eu comecei a buscar por mim mesmo. E a minha avó mais uma vez presente, porque onde eu suspeitava que poderia estar aquela certidão, estava. Eu imaginava, bom, meu pai morou nessa região, eles chegaram, moravam nesse bairro, então talvez esteja no cartório, num cartório próximo à Vila Mariana, ou num cartório próximo a tal lugar. Então sempre que eu suspeitava que determinada certidão estivesse em algum cartório, eu ia e era certeiro. Eu ia naquele cartório, eu falo, minha avó me guiava para ir nos cartórios certos. E eu consegui todas as certidões, enfim, desde o meu bisavô Pietro até chegar em mim. Aí muito bem, aí mandei para o meu advogado. O meu advogado falou assim, Cris, agora você vai precisar retificar essas certidões. Porque os nomes, né, o seu avô virou Pedro no Brasil, ele era a certidão dele de nascimento tá como Pietro. Alguns sobrenomes, né, Volpe, estavam com I e termina com E. Então eu tinha que fazer a retificação dessas certidões. Busquei os cartórios não queriam fazer, nenhum quis fazer a retificação dessas certidões. Aí eles falaram, olha, a gente não pode fazer por via administrativa, porque somente o antepassado, como o antepassado é italiano e ele não está mais vivo, a gente não pode trocar o nome das certidões, nem com a certidão, nem com a sua certidão italiana aqui na mão. E eles falaram, só se você entrar na justiça, e aí isso é comum, é até de praxe. Aí eu entrei na justiça para os cartórios retificarem, tive que contratar um advogado para os cartórios retificarem essas certidões. Aí o advogado falou assim, Cris, não, a gente vai conseguir, a gente consegue fazer isso é muito comum, a gente consegue, por via judicial, retificar essas certidões, só que tem um porém. Eu vou precisar que você encontre todas as certidões desde do cônjuge do seu dante causa até chegar em você. Então, ou seja, eu tinha que achar também a certidão de nascimento da minha bisavó, que é a Páscoa, que nasceu na Itália, que tinha vindo para cá, e de todos os cônjuges, desde ela até chegar em mim. Ou seja, eu teria todo esse trabalho de busca de certidão novamente. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou achar a certidão da minha bisavó? Eu não tenho noção de onde ela veio. Em uma das certidões, em inteiro teor, que eu já tinha encontrado, falava que o meu bisavô foi casado com a Páscoa e que eles vieram da província de Pádua. Então eu comecei a caçar na internet, entrei em grupos de Facebook de cidadania italiana, e esses grupos são muito legais, tem muita coisa que você tem que filtrar, mas geralmente o pessoal se ajuda muito nesses grupos de Facebook. E eu recebi a indicação de uma senhora que faz busca de certidão. E eu falo que, de novo, minha avó iluminou meu caminho, porque eu liguei para essa senhora na parte da tarde e à noite ela me liga, Cris, encontrei a certidão da sua bisavó. Encontrei da Páscoa Terga, a certidão da Páscoa Terga, só que ela não é de Pádua, ela é de Cavarzeri. Então, no final das contas, eu descobri que o meu bisavô é de Meolo, né, em Veneto, e a minha bisavó de Cavarzeri, uma cidadezinha próxima lá. E pegar, gente, eu falo que essa busca das certidões é uma coisa tão gratificante, tão emocionante pra gente, a gente descobrir as nossas raízes e entender a luta toda que foi dos nossos antepassados até aqui, sabe? Descobrir detalhes da vida deles, quando a gente puxa o inteiro teor das certidões e vem lá escrito
A minha avó nunca aprendeu o português, nunca aprendeu a ler e escrever, era analfabeta, chegou aqui criança e não foi alfabetizada, trabalhava em casa, o meu avô era pedreiro, então vieram, né, fugindo da guerra e lutaram aqui, conseguiram gerar frutos, né, de uma família que hoje em dia, graças a Deus, está bem, pessoas de bem, honestas, trabalhadoras. Então, ler e entender como foi a vida daqueles que nos geraram, que nos trouxeram para cá hoje em dia, isso é muito legal. Mas, enfim, consegui as certidões, né? Consegui todas as certidões e essa busca eu comecei no meio de 2018. Até finalizar tudo, retificar, deixar a documentação toda pronta, foi final de 2019. Então, eu enviei essas certidões para o meu advogado e ele protocolou o nosso processo no Tribunal de Roma em outubro de 2019. E aí a gente tem que aguardar, né, o julgamento, designar a juíza. Eu lembro, minha juíza era Elisabetta Ferrari, eu lembro de todos os detalhes. Elisabetta Ferrari, que julgou o nosso caso, e aí a gente ficou aguardando. Eu acompanhava o processo por um aplicativo chamado Giustizia Civile, agora eu tenho que aprender a falar italiano. A gente acompanha tudo por um aplicativo, né? E aí eu fiquei acompanhando o processo e nos restava aguardar o julgamento. A data da nossa audiência foi marcada para o dia 24 de dezembro. Eu sei que ela foi marcada para uma data, depois foi adiada por mais 6 meses, mas foi julgada definitivamente no dia 24 de dezembro de 2021. E aí no dia 26 de dezembro de 2021, eu recebo o e-mail do meu advogado, um e-mail que é característico dele, em letrinhas azuis, que todo mundo já sabe que vem desse advogado, falando parabéns, esse e-mail é um presente de Natal, podem abrir um belo vinho italiano e comemorar a cidadania de vocês, que o caso de vocês foi julgado procedente. E aí foi muita emoção, e aí a partir daí a gente tinha que aguardar chegarem as certidões, né, passar alguns meses do trânsito em julgado, depois as certidões foram enviadas para a Comune, o processo enviado para a Comune, lá de Cavarzeri, para que a Comune então fizesse a transcrição dos nossos documentos, a transcrição das nossas certidões de nascimento, depois o advogado enviou essas certidões para o Brasil, aí aqui no Brasil a gente tem que fazer a inscrição no AIRE. O que é isso? Avisar a Comune, né, a nossa comune lá da Itália, que nós estamos morando no Brasil. E todo esse processo, então, no fim das contas, só foi finalizar no final de 2022. E aí chega a hora da gente tentar uma data para conseguir o passaporte no consulado, que daí é uma outra saga, porque os consulados são muito lotados. Para conseguir uma data no passaporte, a gente acha que depois que passa a audiência e que a gente é aprovado, que tudo acabou, mas aí vem mais luta ainda. E aí é uma verdadeira loteria para a gente conseguir data de passaporte, né? Para fazer o passaporte italiano nos consulados, tanto no de Minas Gerais quanto no de São Paulo. Eu fiquei por conta de fazer isso para a família inteira, então eu fiquei tentando agendar o passaporte dos meus pais no consulado de Belo Horizonte e o meu passaporte aqui em São Paulo, mas era praticamente impossível. A gente entrava no site, por site, a gente entra, faz o login no site do Prenota, entra e não consegue data, nunca tem data disponível, nunca tem data, você fica recarregando o site, nunca aparece data, é uma loteria, sabe? Aí um dia eu já estava perdendo as esperanças, estava tentando marcar para os meus pais. No final do ano passado, eu entrei no site e consegui uma data para o dia 19, somente essa data que apareceu. Tinha lá a agenda, o calendário, e somente o único dia disponível era dia 19 de abril de 2023. Aí eu corri e marquei para os dois. Falei, oba, já vou garantir o do meu pai e da minha mãe no consulado de Belo Horizonte. E depois continuei tentando uma data para mim aqui no consulado de São Paulo, que é a minha residência, né? Você tenta no consulado de onde você reside. E aí eu tentava, não conseguia, e eu já estava desistindo, sabe? Eu falei, acho que eu não vou conseguir agendar esse passaporte. Todo dia eu entrava, não conseguia, depois eu fiquei um tempo sem abrir,
Sentei no computador um dia à noite, abri meu computador e falei assim, deixa eu clicar aqui no site do consulado só por desencargo de consciência, né? Deixa eu clicar aqui no site do Prenota. Abri a janela do site do Prenota. Quando eu abri a janela, pulou na minha frente como se já tivesse feito login. Como se eu tivesse feito o login e deixasse aberto, mas tinha muito tempo que eu tinha feito isso, o login. Eu achei estranho, eu cliquei para abrir o site já abriu sem eu precisar fazer login, sabe? E pulou na minha frente a tela com o calendário. E por coincidência, a única data disponível era a data do dia 19 de abril de 2023, a mesma data que eu consegui para os meus pais, lá em Belo Horizonte. E aí, eu peguei e liguei para minha mãe. Falei, mãe, graças a Deus, consegui agendar pra gente também aqui em São Paulo. E você não vai acreditar que dia que eu consegui, mãe. Ela falou assim, Cris, eu sei o dia que você conseguiu. Foi no mesmo dia que o meu. Não foi no mesmo dia do nosso agendamento? Eu falei, mãe, foi. Foi sim, dia 19 de abril. Ela sabe por quê? Porque esse é o dia do aniversário da sua avó. Na hora que ela me falou isso, gente, eu chorei, mas eu chorei, eu disparei a chorar, de soluçar, sem parar, chorei. Gente, é surreal. Eu sempre acreditei que a minha avó estava comigo durante todo o processo, mas agora eu tive certeza. Eu tive certeza que ela me abençoou, que ela me iluminou e que ela me mandou essa mensagem dizendo, Cris, eu tive com você durante todo esse tempo. E vocês vão conseguir esse passaporte no dia do meu aniversário. E hoje, dia 19 de abril, na parte da manhã, tava lá minha mãe e meu pai no consulado de Belo Horizonte e a gente aqui no consulado de São Paulo, ao mesmo tempo, na mesma energia, e eu tenho certeza que minha avó tava com a gente. Tava com a gente nesse momento, e assim como ela tá agora e como ela vem me acompanhando ao longo de toda a minha vida. Esse foi o sinal que ela me deu, dizendo que sempre esteve comigo. Então, assim, eu me emociono, eu não consigo contar essa história sem chorar, porque eu tenho certeza que com esse sinal que ela me mandou, que existe, né, realmente vida depois da morte e que as pessoas que a gente gosta permanecem com a gente, cuidando da gente. Então, vó, eu só tenho a agradecer, parabéns pelo seu aniversário, eu tô muito feliz, essa conquista é para você também. E não consigo mais falar nada, porque eu tô emocionada. Se você tem um sonho, não desista dele, por mais difícil que ele seja. O meu sonho começou lá em 2018 e hoje ele está se tornando realidade, em 2023. Obrigada, vó! Nona, obrigada, nona.